O sol da tarde pairava baixo sobre a rodovia dos tropeiros, projetando longas sombras douradas no estacionamento do restaurante da família Campestre. O cheiro de cebola grelhada e café fresco pairava no ar quente de verão, misturando-se com o leve aroma de óleo de motor da rodovia. Uma suave canção sertaneja ecoava dos alto-falantes internos, e o letreiro de neon zumbia e piscava como um coração contra o céu crepuscular. Marco Antônio estava parado na beira do estacionamento, girando os ombros após 6 horas em sua moto possante. Seu colete de couro preto pendia pesado em sua estrutura, o distintivo vermelho e branco dos anjos do inferno desbotado, mas inconfundível. Tatuagens subiam por seu pescoço e envolviam seus antebraços, caveiras, chamas e palavras em letras góticas que contavam histórias que só aqueles que as vivenciaram entenderiam. Sua barba era espessa e grisalha, e seus olhos carregavam o peso de 47 anos, a maioria deles difíceis, mas esta noite, tudo o que Marco Antônio queria era uma refeição quente e uma xícara de café puro antes do último trecho para casa, para ver sua neta, que estava comemorando seu 10º aniversário. Antes de prosseguirmos, se você acredita na bondade, nas segundas chances e em defender o que é certo, certifique-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. E diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta nos lembram que a humanidade ainda existe em cada canto do mundo. Marco Antônio empurrou a porta de vidro do restaurante Campestre. A campainha tocou suavemente. Algumas famílias estavam sentadas em mesas, crianças cutucando batatas fritas, pais bebendo chá gelado. Um casal de idosos perto da janela olhou brevemente. Então voltou para sua conversa silenciosa. Marco Antônio encontrou uma mesa vazia perto do fundo e deslizou para dentro, seu couro rangendo contra o assento de vinil. Uma jovem garçonete chamada Sônia se aproximou, seu cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, seu avental manchado de um longo turno. Ela sorriu para Marco Antônio e entregou-lhe um cardápio. "Linda moto lá fora", disse ela. Sua voz amigável. "Vai longe hoje à noite?" Marco Antônio assentiu. "Mais algumas horas. Só preciso de combustível para a estrada." Sônia riu suavemente. "Vou te trazer um café para começar." "Puro?" Marco Antônio sorriu pela primeira vez em horas. "Você leu meus pensamentos." Mas antes que Sônia pudesse se afastar, uma mão pesada pousou na beira da mesa. Um homem na casa dos 50 anos estava ali, seu rosto vermelho de irritação. Ele vestia uma camisa branca com as mangas arregaçadas, um relógio de ouro chamando a atenção para si. Sua etiqueta de identificação dizia Genésio, proprietário. Genésio olhou Marco Antônio de cima a baixo, seu lábio se curvando. "Nós não servimos o seu tipo aqui", disse ele, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. "Este é um restaurante familiar, não um bar de motoqueiros. Pegue suas tatuagens e seu colete de gangue e saia daqui." Marco Antônio piscou. Seu maxilar se contraiu, mas ele manteve sua voz baixa. "Eu só estou aqui para uma refeição, senhor. Não estou procurando por problemas." Genésio se aproximou, sua voz aumentando. "Eu disse para sair. Você está assustando meus clientes. Olhe para si mesmo. Você parece um criminoso. Eu não vou ter gente como você arruinando a atmosfera do meu estabelecimento." O restaurante ficou em silêncio. Sônia estava congelada, seus olhos arregalados. O casal de idosos desviou o olhar, desconfortável.
Uma mãe puxou seus filhos para mais perto. Marco Antônio lentamente se levantou. Ele era mais alto que Genésio por meio metro. E por um momento, a sala prendeu a respiração, mas Marco Antônio não elevou a voz. Ele não cerrou os punhos. Ele simplesmente enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de R$ 20 e colocou-a suavemente na mesa. Pelo café que ela ia me trazer, disse ele em voz baixa. Então ele saiu. Sônia observou-o partir, suas mãos tremendo. Isso não foi certo, ela sussurrou. Genésio olhou para ela. Volte ao trabalho e não me questione de novo. Na manhã seguinte, Genésio chegou ao restaurante cedo, assobiando enquanto destrancava a porta da frente. O sol estava nascendo nas colinas e o estacionamento estava vazio, exceto por seu sedã. Ele entrou, acendeu as luzes e começou a se preparar para o movimento do café da manhã. Então, ele ouviu um estrondo, baixo no início, como um trovão distante, mas cresceu e cresceu. As janelas começaram a vibrar. Xícaras de café tremiam nas prateleiras. Genésio saiu e congelou. Motos, centenas delas, motos possantes grandes, cromo brilhando na luz da manhã, motores rugindo como um coro de feras. Elas alinhavam a rua em ambas as direções, estendendo-se até onde a vista alcançava. 300 motoqueiros, pelo menos. Coletes de couro por toda parte. Os distintivos vermelhos e brancos dos anjos do inferno flamejavam como bandeiras de guerra. O rosto de Genésio ficou pálido. Suas pernas estavam fracas. Ele cambaleou para trás, enquanto um motoqueiro enorme desmontava da moto da frente e caminhava em direção a ele. Era Marco Antônio, mas ele não estava sozinho. Atrás dele estava uma parede de homens e mulheres, braços cruzados, rostos duros. Marco Antônio parou a poucos metros de Genésio. Lembra de mim? Ele resmungou, sua voz baixa e firme. Genésio tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou ao redor desesperadamente, mas não havia escapatória. A rua estava bloqueada. Seu precioso restaurante estava cercado. Marco Antônio ergueu a mão e os motores se silenciaram. O silêncio repentino foi quase mais aterrorizante do que o barulho. Ontem, Marco Antônio começou. Você me expulsou por causa da minha aparência. Você me chamou de criminoso na frente de famílias, na frente de seus próprios funcionários. Você me julgou sem saber nada sobre mim. Genésio engoliu em seco. Eu estava apenas... Ele começou. Mas Marco Antônio o interrompeu. Deixe-me dizer quem eu sou. Eu servi em 2 missões no Afeganistão. Eu passei 8 anos trabalhando na construção civil para pagar a faculdade da minha neta. Eu sou voluntário no abrigo de veteranos todo dia de ação de graças. E no mês passado, eu ajudei a arrecadar R$ 40 mil para um hospital infantil. Marco Antônio se aproximou. Mas você olhou para minhas tatuagens e meu colete e viu um monstro. Os olhos de Genésio estavam arregalados agora, suas mãos tremendo. Atrás de Marco Antônio, os motoqueiros permaneciam em perfeita imobilidade. Nós não estamos aqui para machucá-lo, disse Marco Antônio. Nós estamos aqui para te ensinar algo. Ele gesticulou para trás dele. Cada um desses homens e mulheres tem uma história. Enfermeiras, professores, mecânicos, veteranos, pais, avós, pessoas que trabalham duro, pagam seus impostos e amam suas famílias. E cada um deles foi julgado como eu fui julgado ontem à noite. Sônia apareceu na porta, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela tinha visto tudo. Marco Antônio se virou para ela.
Você foi gentil comigo quando ninguém mais foi. Isso significa alguma coisa. Ele enfiou a mão em seu colete e tirou um envelope. Dentro havia 3.000 reais em dinheiro. Isto é para você, disse ele, de todos nós, porque pessoas que veem os outros como seres humanos merecem ser vistas da mesma forma. Sônia soluçou, pressionando o envelope contra o peito. Eu não posso aceitar isso, ela sussurrou. Marco Antônio sorriu gentilmente. Você já ganhou. Então ele se virou para Genésio. Nós não vamos destruir seu negócio. Nós não vamos machucá-lo. Mas nós vamos comer aqui esta manhã. Todos os 300 de nós. E você vai nos servir com um sorriso. E a partir de hoje, Genésio, você vai tratar cada pessoa que entrar por aquela porta com a dignidade que ela merece. Não importa a aparência dela. Ficou entendido? Genésio assentiu lentamente, o rosto pálido como cera. Sim, ele sussurrou. Sim, está entendido. Um a um. Os motoqueiros entraram no restaurante, ocupando cada mesa, cada banco no balcão. Pediram café puro, ovos e panquecas. Riram, fizeram piadas e deixaram gorjetas enormes. Apertaram as mãos dos outros clientes e elogiaram a comida. E Genésio observava de trás do balcão, as mãos ainda tremendo, enquanto 300 pessoas que ele temia lhe mostravam mais graça do que ele jamais havia demonstrado a elas. Quando Marco Antônio pagou a conta, ele se inclinou perto de Genésio. Nós não esquecemos a gentileza, ele disse calmamente, e não esquecemos o desrespeito, mas também acreditamos em segundas chances. Hoje, você teve a sua. Use-a com sabedoria. Marco Antônio caminhou para o sol da manhã, montou em sua moto possante e com um rugido de motores. 300 motocicletas trovejaram pela rodovia dos tropeiros e desapareceram no horizonte. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras dignidade para todos, para mostrar que você apoia Marco Antônio e cada pessoa que foi julgada injustamente. Porque às vezes, as lições mais impactantes vêm, não da raiva, mas da graça. Por favor, e curta, compartilhe e se inscreva se esta história tocou seu coração. E lembre-se, a verdadeira força não está no que você pode destruir, está no que você escolhe construir.